Bom, minha tia Maria Aparecida e a todos que comentam aí sobre a respeito do que fala o senador Magno Malta, inclusive um abraço para o senador Magno Malta, qual eu utilizo sempre as redes sociais para comentar diversos assuntos, inclusive, e ele tem falado sobre a respeito da corrupção que há dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Inclusive, nós estamos elaborando um projeto para criar um vídeo, tipo uma lembrança de todos aqueles que afastaram da igreja, principalmente os ex-pastores e ex-bispos, também contando conosco também, ex-obreiros da Universal, o que nós sofremos dentro da igreja. Na verdade, essa instituição religiosa, chamada Igreja Universal, que tem praticado essas corrupções, um exemplo aí que nós vimos recentemente, eles foram até os presídios, visitar os presídios, e chegando a uma reunião secreta dos pastores, o bispo Romualdo veio ao Brasil, exclusivamente mandado do bispo Edir Macedo, para fazer esse comentário aos pastores, essa palestra, a reunião com os pastores, e chamar a atenção sobre o assalto que houve num dos templos maior, se eu não me engano, parece que é Santa Catarina, em Florianópolis, a capital, Florianópolis, no estado de Santa Catarina. E eu não sei se ocorreu em Santa Catarina ou se foi no estado do Mato Grosso do Sul. Pois bem, não importa onde aconteceu, mas é fato. E esse problema dos pastores entrarem no presídio para fazer acordo com os bandidos tem sido algo totalmente contraditório contra a palavra de Deus. Ora, se nós temos Deus, nós servimos a Deus, como pode servir a dois senhores? Quem está dizendo sou eu. Uma vez eu fui repreendido por um pastor da Igreja Universal, como obreiro, que ele disse aos membros da igreja, e eu tentei interromper a reunião falando de algo que estava acontecendo pessoal com a minha vida. Certo que ali vou chamar a atenção, e naquele momento o pastor estava corretíssimo de me corrigir, porque eu atrapalhei falando de problemas pessoais. E eu teria que, então, conversar com ele na sala do pastor e não falar na frente do povo da igreja, porque é uma ordem de disciplina dentro da igreja. Eu quero aqui expressar todo o meu sentimento pelos que eram obreiros da Universal e hoje estão afastados. E aos meus agradecimentos, inclusive ao bispo Natan Silva e ao bispo Alfredo Paulo, que era um bispo da Igreja Universal e se despertou para a realidade contra as heresias. Heresias essa que tem levado as pessoas a uma loucura, a vender os seus patrimônios, as suas casas, os seus carros, os seus bens materiais e entregarem de oferta para a igreja, para a instituição, Igreja Universal do Reino de Deus. É um absurdo. A nossa justiça brasileira, hoje, é uma vergonha. Ao invés de punir
os bandidos e os culpados e proteger os inocentes. E a nossa justiça aqui no Brasil é uma justiça corrupta. E talvez você não seja brasileiro, mas entenda o português que eu estou expressando em dizer a todos os internautas que estão assistindo a esta programação, a esse vídeo, que eu não tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho nojo de ser brasileiro. Porque nós estamos vendo a vergonha que nós estamos vivenciando. Nós estamos vendo e vivenciando uma vergonha. Uma justiça praticando injustiça, ao invés de proteger aqueles que têm que ser protegidos pela lei. Eles estão favorecendo aos bandidos e deixando de proteger um pai de família. Para você ver o que fizeram comigo, destituíram meus filhos do poder familiar. Tá certo, o fulano tem um problema de saúde, mas que eles procurassem a família em outro estado. Aí não tem. Não existe uma lei que obrigue a procurar os familiares em outro estado. Se o problema é aqui, tem que ser resolvido aqui no estado de Alagoas mesmo. Ou seja, se a senhora, minha tia, vai ter que resolver, tem que sair daí do estado do Rio e vir para cá, para poder resolver o problema da guarda dos meus filhos. Então, é uma coisa que é complicado, muito complicado. Quando você tem que sair de um estado para ir para outro, e geralmente 2, 3 dias de viagem. É um pouco distante, o estado de Alagoas para o estado do Rio de Janeiro. Então é esse exemplo que eu estou passando para vocês. É um exemplo de dificuldade da nossa justiça, do nosso país, do Brasil. Então a gente tem que mudar a nossa justiça brasileira. Agora pergunto como? Sabe lá? Só Deus? Não. Nós temos que fazer alguma coisa. Está aí o senador Magno Malta trabalhando seriamente para aumentar o tempo severamente nos presídios, penas, por exemplo, crimes hediondos, crimes graves, para poder aumentar o tempo no cadeião, no presídio. Mas, infelizmente, a nossa justiça não tem feito algo para proteger o cidadão, o pai de família. Agora vem a lei do desarmamento, que mesmo você dentro da sua residência, se tiver uma arma que não é registrada e alguém pegar, ou você pegar e der tiro em alguém, mesmo sendo dentro da sua casa, agora é crime. Então o ladrão, com essa lei que foi aprovada em novembro agora de 2017, nós estamos desprotegidos. Mais uma vez. Agora, a gente estava desprotegido na rua. E agora dentro das nossas próprias casas, dentro dos nossos próprios domicílios. Pois é, pessoal. Pois é, minha tia. Essa é a verdadeira vergonha da nossa justiça brasileira. Desarmar um cidadão de bem. Quer dizer, a senhora está dentro da sua casa, o ladrão entra, lhe estrupa, lhe rouba, e você nem um tiro na perna dele você pode dar. Isso é uma vergonha. Uma vergonha muito grave no nosso país, no Brasil.
ainda vão perguntar por que eu disse que tenho nojo de dizer que sou brasileiro. Eu acredito que não. Então, vou ajudar você a pensar. Quando o bispo Guaraci, ele disse isso, eu agora me lembrei de algo importante, que ele disse que ia ajudar você a pensar como é que o bispo Natan Silva, ele esperou 25 anos para depois sair da Universal. Existem amizades que com o tempo de convivência, tempo de vida em questão, ela começa a dar uns certos vacilos, em certas coisas que tem que tentar consertar. Caso a gente não consiga, nem para o lado A, nem para o lado B, ajeitar o cidadão ou a cidadã ali, a gente tem que cortar a amizade. Então, você que pensa que ele foi um cara burro, um cara idiota, né? Ele foi inteligente. Porque ele descobriu, depois de algum tempo, que ele estava sendo enganado na Igreja Universal. Então está aí a resposta para o bispo Guaraci, porque ele foi mandado pelo bispo Edir Macedo para falar esses absurdos. Que ele não precisava de ser tão burro para esperar tanto tempo para sair da instituição da Igreja Universal. E a resposta que eu dou ao bispo Guaraci seria o seguinte: depois de um certo tempo, ele observou, ele viu que ali não era lugar para ele. Então, o que ele fez? Ele tomou a direção da frente da situação, tomou a consciência e resolveu a investir para sair. O investimento que ele fez foi sair dessa mentirada da instituição da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, ele não foi expulso. Ele saiu por conta própria. Ele saiu por conta própria. E ele deixa isso na gravação de vídeo no YouTube, nas redes sociais, ele deixa isso bem claro para todos os internautas. E é uma pessoa que, se eu tenho que defender, eu defendo tanto o bispo Natan Silva quanto o bispo Edivan Santana e outros demais bispos, como Alfredo Paulo, que saiu da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Instituição essa que tem enganado as pessoas, manipulado a fé das pessoas. Então, eu me despeço nessa gravação dizendo que se hoje o senador, esse que está lutando pelos direitos humanos no Senado Federal, o senador Magno Malta, eu votaria nele para presidente da República nas eleições de agora de 2018, porque é um homem honesto, sincero e competente. Deus tem colocado a direção na frente do senador Magno Malta. Do contrário desse corrupto que é prefeito do Rio de Janeiro, o atual prefeito, que é o Marcelo Crivella, que é irmão, não, é sobrinho do Edir Macedo. Marcelo Crivella é sobrinho do Edir Macedo. Cristiane e Viviane são irmãs, filhas do Edir Macedo. Viviane Cardoso é casada com Renato Cardoso. Então é Viviane Freitas Cardoso. E o bispo Edir Macedo, ele não registrou a filha em nome dele.
Agora vocês vão saber por quê. Isso em outros vídeos que estão gravados nas redes sociais. Fico por aqui e me despeço a todos. Que Deus abençoe a todos e abram os seus olhos espirituais para que você possa, então, enxergar a verdade. Aquela situação de estar nessa enganação é simplesmente você ler a palavra de Deus e ver que tudo isso que está acontecendo são tudo falsidade da Igreja Universal, da instituição, aonde você tem que vender o seu carro, sua casa, seu patrimônio financeiro e dar de oferta. Deus, ele já fez o sacrifício por nós. Sabe qual foi esse? Foi enviar o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Foi o único que se sacrificou por nós na cruz. Foi o verdadeiro sacrifício, não vai haver outro sacrifício. Então, para de serem enganados. Está certo que você diz, Deus, misericórdia. Mas porque todo o dinheiro que você deu na Universal, você não quer acreditar que aquilo ali é uma enganação. Porque, logicamente, você investiu numa coisa pesada. Por exemplo, você tem um filho. Aí você investe na vida do seu filho. Aí você tem 2 filhos. Um é educado e o outro é sem educação. Aí o que você vai pensar como mãe? Pô, eu investi no meu filho. Aquele outro é sem educação. Ele não merece, mas ele é meu filho. Eu creio que ele vai mudar. E ele mata o outro irmão. Aí a senhora que é mãe vai pensar o quê? Pera lá. Agora um irmão matou o outro. Os 2 são meus filhos. Você vai ficar pensando. Aí você vai se arrepender e vai matar? Vai matar o seu filho? Não. A mãe não mata o filho, por mais errado que o filho seja aqui na terra. A mãe não vai matar o filho. Ela ama tanto um como ela amou o outro. Que tinha educação, que esse sem educação matou o outro que tinha educação. Que tinha uma boa educação. Então, mãe é mãe. E ela vai cuidar do próprio filho. Aí é nesse ponto que eu quero chegar. Você que investiu na obra da Universal. Aí chega uma informação bombástica dessa. Pô! O que você pensa? Você, cidadão, cidadã, você que está assistindo a essa programação, amigo e amiga, ouvinte, o que você pensa? Poxa, caramba, eu não quero acreditar que de tanto eu investir nessa obra, de tanto eu depositar dinheiro, de tanto eu dar o meu suor, dar o meu sacrifício, a Igreja Universal é uma farsa. Você não vai querer acreditar. Mas é a realidade. Por quê? Porque foi do teu dinheiro, foi do teu suor, foi do teu sacrifício, do teu suor. Aí chega uma informação dessa. Então você vai ficar naquilo, ai meu Deus, não, misericórdia dele, ai coitado. Por exemplo, minha tia vai ficar, Deus tenha misericórdia, como ela respondeu para mim aqui na rede social, na internet, aqui no Facebook, que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha, né? Não adianta, porque a Bíblia diz que um certo dia não ficaria pedra sobre pedra, toda mentira encoberta seria descoberta. A máscara das pessoas, inclusive dos poderosos, estão caindo. Nós estamos vivenciando os últimos dias, que
procede a volta do Senhor Jesus. O templo de Salomão não é um templo que agrada a Deus. A vida do Edir Macedo testifica o falso profeta. A Igreja Universal identifica uma enganação. E os demônios que ali tem são programados para responder aquilo que o Edir Macedo quer. Ninguém vos engane, pois porventura expulsaram demônios, curaram os enfermos? Espera aí, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então, se ele deixou um legado, ele deixou um escrito, que é a Bíblia Sagrada, e ele disse que no último dia, que chegasse lá e falasse com Deus, e ele disser, mas Senhor, eu curei os enfermos, expulsei demônios, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Você imagina você que é pastor, que está assistindo, você que é bispo, chegar no último dia e Deus dizer isso para você. Você que é bispo ou pastor da Universal, que sabe que está errado, não toma atitude de sair porque o dinheiro, o seu salário é alto. Você está com cargo alto, está aí do lado do bispo Edir Macedo, mas não tem coragem para poder sair da cúpula da enganação que é da Universal, dessa instituição maldita que tem enganado a vida dos membros e dos obreiros da igreja. E você que é pastor, que sente desejo de buscar verdadeiramente Deus, o Deus da Bíblia, caia fora dessa mentira da Universal. Ainda há tempo de o senhor se arrepender a Deus, voltar ao primeiro amor com Jesus e ver que isso aí que eles estão fazendo na Igreja Universal é a tremenda e a pura falsidade. Falam isso para todos os ouvintes sem medo de errar. Sem medo de errar. Falo isso para todos na internet sem medo de errar. Então você que assiste essa programação, fique sabendo o seguinte, que Deus, Ele é Deus. Agora, a única coisa que eu não acordo é que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele não é Deus. Mentira. Deus é Deus em todos os momentos. Ele tem que fazer, sim, porque Ele é Deus. Só que tem um porém. Ele não cura e Ele não faz e realiza milagres. Porque nós estamos no período da graça. Acorda. Você que o teu pastor da tua igreja evangélica, sendo ela qual for, disse que Deus cura e faz milagre, cai fora dessa igreja. Porque nós estamos no período da graça, esperando a volta de Mashiach, de Yeshua, de Jesus Cristo, esperando a volta dele, para que então ele venha para levar os escolhidos dele. Então você que assiste a isso, você sabe muito bem, meu amigo e minha amiga, que você está sendo enganado. Única e exclusivamente enganado, enganada, enfim. Você tem que sair dessa matrix. Você tem que sair dessa falsidade religiosa. E a Igreja Universal vai dar conta com Deus das suas mentiras, praticando as suas heresias. Então, acorda, igreja, porque você, meu amigo e minha amiga, é a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Então, não cometerás falso testemunho contra seu próximo, mas são gravações essas que provam a veracidade
dos fatos. Gravações essas que têm provas que aonde o bispo Romualdo disse que a maior preocupação dele não era de salvar almas, era com o crescimento financeiro da Igreja Universal, fazendo reuniões secretas com os pastores e dizendo para visitar os presídios e fazer acordo com os traficantes. Não se assentais nas rodas dos escarnecedores. Está na Bíblia. Aonde pode vir uma união da luz com as trevas? Hein? Então quer dizer que diante dos membros da igreja, vocês são uma coisa, e por trás dos bastidores, vocês são outra. O exemplo, aliás, o mau exemplo, ao bem dizer mau exemplo, eu ia dizer exemplo que a Record está dando. Isso é exemplo. O programa da Fazenda, que sim é um mau exemplo, um exemplo de prostituição. Então a prostituição evangélica, a emissora da Record, para você que não sabe, é do Bispo Edir Macedo. Ora, se ele é o dono da Record, então eu vou ajudar você a pensar nisso. Por que o programa Fazenda? Por que essa prostituição de mulheres com mini saia? Então, acordam para a realidade, aonde o seu dinheiro depositado da fogueira santa está indo. Os propósitos que você está fazendo está indo para pagar os 2 milhões para quem ganha no programa da Fazenda, que agora parece que não é 1 milhão mais, é 2 milhões de reais. E fora o que eles arrecadam, porque é igual, vou repetir, o bispo Romualdo Pancerol disse que ele preocupa com o crescimento da igreja. E o bispo Edir Macedo disse, numa outra programação, que ele se preocupa com o crescimento da Record. Então o investimento dele é só na Rede Record para ser líder de audiência, líder de prostituição. É essa emissora aí que tem pregado o evangelho, é o evangelho aí. O evangelho maldito da Fazenda. E é um reality show, pessoal. Uma verdadeira putaria evangélica, uma verdadeira prostituição evangélica. Acordam para a verdade enquanto há tempo. Igreja, ô igreja, você aí, eu, todos nós, vamos despertar para a verdade. Verdade essa que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Essa verdade. Aonde já se viu pegar um saquinho de sal, sendo sal grosso, sendo sal fino, sendo sal, e vender aquele pacote de sal por R$150. Pegar um cajado que eles improvisam de madeirinha, mandam fazer, simbólico, aonde você tocar, ali Deus está tocando no seu projeto de vida. A oferta de 50, 100, 150, 200, 500, 1.000. E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem está me ajudando com os donativos e com as doações de cesta básica é a Assembleia de Deus aqui do estado de Alagoas. E eu mando um abraço para a Assembleia de Deus do bairro do Tabuleiro, aqui da cidade de Maceió, aqui no estado de Alagoas, porque são eles que estão ajudando com a doação da cesta básica todo mês. E eu devo essa honra e essa satisfação, porque eu estou sendo ajudado.
Nenhuma outra igreja providenciou, mandou providências, que nem a Assembleia de Deus tem abraçado a minha causa e tem ajudado a mim com as doações mensal das cestas básicas. Eu agradeço a todos da Assembleia de Deus do estado de Alagoas. Deus abençoe sempre uma igreja que é verdadeiramente de Deus e que ajuda aos necessitados, aqueles que precisam do apoio. Inclusive, há relatos que a própria igreja paga o aluguel em caso do cidadão que é membro ficar desempregado. Então, meus amigos e minhas amigas ouvintes, dê valor a quem te valoriza. Deus abençoe a todos os internautas, manda a todos um forte abraço. Feliz Natal e feliz 2018, com Jesus na direção e na frente de tudo. Deus abençoe a todos. Forte abraço.